Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao canal de Tomás Castelo. Neste canal, como todos sabem, nós entrevistamos gente que faz, pessoas que quando acordam pensam como é que vou agregar valor a este país, a esta sociedade. E hoje não é diferente, estamos com alguém que dispensa toda a apresentação. É um jovem que nós vimos crescer, se tornar um senhor digno de respeito, e mais do que é melhor ouvirmos na primeira pessoa com o nosso entrevistado de hoje. Então, meu caro, seja bem-vindo. Como eu dizia, às vezes nós pensamos que toda a gente nos conhece, mas é sempre bom que as pessoas nos conheçam na primeira pessoa, e quero pedir para que, pronto, como sua primeira intervenção, se apresente para que a gente o conheça. Eu me chamo Guimarães. Há sempre uma pergunta que me fazem: onde é que tu nasceste? De onde é que tu és? E eu sempre digo, olha, essa é uma resposta filosófica. O meu corpo nasceu no Hospital Central de Maputo. O meu corpo. O corpo, Eu me identifico com o planeta Terra. Então, não me vejo como moçambicano, mas também não me vejo como chinês. Vejo-me como um cidadão do mundo. Exatamente. Então, gosto e acho que fico limitado se eu disser sou moçambicano. Afinal, as nossas fronteiras não foram feitas por africanos. Então, por que eu tenho que aceitar? Então, Guimarães, pode nos falar um pouco sobre sua breve infância e profissão, formação? Pronto, queremos saber um pouco. Sabemos que nasceu em Maputo como corpo e é cidadão do planeta Terra. Mas então... É que se o planeta Terra for, acabou a casa. Então, olha, eu tenho dificuldade de realmente falar de mim. Então, eu vou fugir à pergunta desta forma. A infância foi como qualquer moçambicano. Vivemos a história de Moçambique, da independência, a escola, a mudança dos paradigmas do ensino, até agora. Sou formado em Ciências da Comunicação, a área de marketing e publicidade. Mas já sou designer, ilustrador, fotógrafo, escrevo também. Então, sou um bocado de tudo. Mas é tudo que é minha área, aquilo que me chama a atenção. É por aí. Nós sabemos que há uma entidade, né? Há um empreendimento que tem como fundador o Guimarães. Pode nos falar um pouco? Bom, falo do Rubi. Sim. O Rubi, eu sou cofundador. Isto é um projeto meu e da Ana. A Ana é a minha companheira, minha esposa, sua esposa. Uau. A ladra da minha outra metade. Acho que andava eu. Quem quer? E ela é que roubou. Nós é que já tínhamos falado neste projeto como um projeto de aposentadoria. Então era um projeto que a gente não estava à espera que viesse agora. Estávamos à espera que viesse quando a gente chegasse a essa idade da aposentadoria. Mas a oportunidade surgiu nas vésperas do corona e nós tomamos conta da casa de hóspedes. A casa de hóspedes na altura tinha 3 a 4 quartos, sendo dormitórios, com beliches mesmo, para dar oportunidade a quem não quer um quarto convencional, porque não tem dinheiro para pagar, possa vir. E depois tínhamos o quarto duplo, que é com 2 camas, e o quarto casal. Mas surgiu a oportunidade de mudarmos para este espaço. Este espaço, a dona da casa, nós só temos que agradecer. Ela, além de ter sido compreensiva na altura do corona, em todos os aspectos, olha, é mesmo de tirar o chapéu. É uma daquelas coisas que a gente percebe que não é possível construir sozinho. Quem faz isso, quem diz isso é mentira. A gente constrói com amigos, com sociedade, mas nunca sozinho. Podemos aparecer o único lá em cima, mas não fomos os únicos. Isso é sem dúvida uma realidade. Então, nós quando começamos era só uma casa de hóspedes. Tínhamos alguns momentos de arte, como literatura, mas não dávamos muito ênfase. Até que começamos a refletir que, olha, era importante para Nampula
ter uma casa que falasse de cultura. Ok? De lazer, entretenimento para casas de pastos, discotecas, já havia. Então, o que é que nós poderíamos trazer? E nós olhamos, não, vamos fazer Moçambique. Isso. Então, abrimos uma agenda cultural que foi se engrossando e foi se cristalizando ao longo dos anos. Hoje, nós temos, por exemplo, nas segundas-feiras, não temos nada. É o dia que a gente descansa, mas há sempre alguma coisa que possa surgir, então também temos esse dia aberto. Nas terças-feiras temos meditação. A meditação é dada por mim, né, como facilitador, mesmo para as pessoas tenham a oportunidade de se encontrar e reduzir os stresses do nosso dia a dia. Então é nesse sentido. E temos muita gente que vem. No início era desconhecido, mas agora, pela aderência, vejo que ou as pessoas ganharam consciência da sua utilidade ou descobriram que a gente existe, quer dizer, ou uma ou outra. Ou ambas. Então nós começamos a fazer e está a ser gratificante, porque meia volta eu recebo mensagens de participantes desse grupo de meditação que dizem que, olha, a sua vida mudou. Esteve numa fase difícil quando esteve a fazer a meditação, que depois melhorou, então isso é gratificante. Então depois da terça-feira a gente passa para uma quarta. A quarta-feira a gente divide as quartas em 3 fases. Ou esta quarta-feira a gente dá chamamos uma roda de literatura, em que cada um traz o seu texto, a sua poesia, vem, lê e declama. E a roda toda ouve e diz o que achou. Há uns que... Os comentários. Sim, há uns que dizem, vamos dizer assim, não tens elogios. Tens elogios, mas também tens críticas. E a coisa boa é a oportunidade de quem trabalha com literatura expor-se, perceber como é que os outros percebem o que escreveu, e se é que tem que melhorar ou se tem que refletir à volta disso. Então essa é a oportunidade. Mas nós temos uma regra: quem traz os seus textos originais não pode dar palpite. Todo mundo pode comentar, ele não pode. Quer dizer, tens que aceitar os elogios e as críticas da mesma maneira. Não podes falar. Não podes se defender. Qual é a ideia? A ideia é deixar que quem ouve interprete. E não tem ajuda de interpretação, porque no dia que escrever, ele não há de andar com os livros a dizer, não, eu escrevi por causa disso. Não. É como se ele fosse um onisciente, né? Nem é por aí. É assim, é que ele tem que deixar que os outros interpretem a sua obra sem a sua ajuda. Sem a sua ajuda. É como se ele não estivesse em outras palavras. Exatamente. Então é interessante. Depois, nós temos outra quarta-feira que é de debate. Por exemplo, hoje que a gente está a falar, temos o debate sobre a legalização ou não da cannabis para fins recreativos, para fins medicinais, e temos para outros fins, seja comercial, isso de cannabis suruma, que a gente fala disso. Eu queria que falasse essa palavra que quer dizer, eu chamo os caríssimos podem entender, porque cannabis pode ser, pronto, alguns entendem, mas há pessoas que já... Então o debate é sobre a legalização ou não desta planta, né? Sim. Nós não estamos a fazer apologia para se fumar. Não é essa a ideia. A ideia é fazer uma reflexão de cultura moçambicana em que a gente perdeu, claro, por um novo Estado, uma nova visão de política e alguma falta de reconhecimento do que são as nossas raízes. Porque a cannabis, olha, se fosse para prender todo mundo como traficante, todo bebê recém-nascido ia preso. Porque nós sabemos, que na pulseira do bebê coloca-se cannabis ou suruma. E no colar que se faz, que é o curandeiro ou o médico tradicional ou a medicina tradicional, usa cannabis. Põe-se cannabis. Então, é nossa cultura. Eu estava a ver a polícia abrir um novo presídio para conversar. Nós temos a terceira quarta-feira que é disposta para lançamento de livros. Nós este ano já lançamos 6 livros aqui no Rubi. Quer dizer, tivemos a oportunidade de ser o host do lançamento dessas 6 obras. Sem contar que tivemos vários escritores que não lançaram um livro, mas vieram fazer conversas com o público cá. Exatamente. Nas quintas-feiras. Quando o meu livro sair, eu escrevi um livro chamado A Fronteira da Razão.
Boa. Yeah. Boa. Tem que trazer os psicólogos todos. Não, é um livro que é baseado em factos reais, Ok. de histórias de pessoas que foram presas. Yeah. E então no livro eu conto ali como um narrador omnisciente, né? Yeah. Mas depois eu entendi que talvez todos nós devíamos estar na cadeia. Porque aquela gente está na cadeia porque cruzou a fronteira da sua razão. Por exemplo, aí no livro encontra um senhor que foi preso porque na briga com a mulher quis pegar as partes íntimas do marido. Então naquilo de se defender, empurrou-lhe e excedeu a força de autodefesa. Yeah. A mulher bateu-se na parede, caiu sangrando e perdeu a vida. Se você ler a história toda, o cara tem razão. Ela lhe fez muito mal. Só que na hora, excedeu a fronteira. E ficou preso. Eles estão tão arrependidos que está preso só porque tem que estar preso, porque a lei diz que tem que estar preso. Porque realmente ele diz, eu mereço. Porque pá, não sei o que me deu naquele momento. Mas eu excedi. Yeah. Então, e são várias outras histórias. Tá? Não, imagino. Não, é que são situações em que é aquela história. Uns lutam todos os fins de semana. Não parte nada, não tem nada. Um que não faz isso, no dia que faz, tem um problema muito grande. Então, é realmente muito relativo. Talvez os que lutam sempre sabem qual é a medida. Nós temos que começar. Ai, Yeah. Então, então eu dizia, temos a quinta-feira. Do lançamento do livro. Até a quinta-feira. Sim, do lançamento do livro, depois temos a quinta-feira. Okay. A quinta-feira é dedicada à projeção de filme. Ok. Nós temos uma licença do INIC e temos um fornecedor de filmes. Ok. Então, ambos nós pagamos, é para garantir que quem trabalhou para aquilo receba o seu. Sim. A ideia não é estarmos a usar de borla só. Então, ao fazermos isso, damos a oportunidade à cidade de Nampula para vir assistir filmes. Okay. E nossos filmes são projetados ao ar livre. Okay. Então, tem colchões, cadeiras à altura do chão. Temos namorados que vêm agora nessa altura do frio com pijama. Quer dizer, vêm fazer um programa para assistir um filme. Então, para nós isso é gratificante. Muito gratificante. E temos filmes que também trazem algum debate, alguma reflexão. Há pessoas que saem daqui, não só. Há dias que saem com um filme de ação, em que no filme de ação a gente já sabe. Roubaram-lhe, mataram, então ele foi atrás, vingou-se, salvou e acabou. Quer dizer, aquela narrativa. Mas depois nós também temos filmes que dão-nos uma perspectiva diferente. Né? Em que só para ter morre. Sim, mas nós tivemos um que achei engraçado, que foi um do Scorsese, que ele fez A Última Tentação de Cristo. E é um filme dos anos 70 ou 80, em que ele pegou a vida de Jesus Cristo e deu uma visão humana. Então, é uma coisa incrível. Eu não posso fazer o spoiler, mas é só para imaginar que nesse filme Jesus Cristo tem filhos com a Maria Madalena e uma prole muito rica. Então, quando tu vês isso e vês que... Quer dizer, se aqueles dotes, aquele poder de Cristo fosse usado humanamente, realmente acabaria nisso. Sim. Ele podia ser o homem mais rico, ele podia... Quer dizer, eu quero concordar que... Eu não sei se ele seria o homem mais rico, mas gosto de uma perspectiva diferente do que a gente tem ouvido constantemente. E eu quando falo de riqueza, eu defino de forma relativa. Alguns, quando forem ricos, vão ter muitos filhos, vão ter muitas mulheres, vão ter muitos carros. Se fosse a riqueza africana, concordo. Porque agora, a contemporânea, acho que Jesus Cristo havia de se sentir ofendido com tanta riqueza. Poucos têm tanto e muitos nada têm. E depois, passamos para sexta-feira. Sexta-feira são noites de karaoke. Se não há karaoke, joga-se 30 segundos. Se não há 30 segundos, temos aberto para o teatro. Então, nós somos os privilegiados. A nossa casa é quase a única que abre portas só para peças de teatro. Quer dizer, só não, que dão peças de teatro, porque as outras não estão viradas para isso. Então tem um bocado disso. Certo. Então tem os sábados. E os sábados? Os sábados a gente divide em dois. Temos um sarau chamado Muro do Bairro. É um sarau local para convite para artistas, poetas, dançarinos, atores, stand-up comedy. Cada um vem e fazem a sua arte.
Quer dizer, é um programa que eles é que fazem a arte. Ok. Não somos nós. Nós só abrimos a casa e deixa temos quem som. tem que brilhar para Exatamente. brilhar. Okay. Que é praticamente igual a Palavras São Palavras, que é uma outra semana que também temos, que é um programa da Enya Lipanga e o Hamilton, e que nós somos o host em Nampula, que também está aberto para quem quiser se expressar artisticamente. Então nós temos essas duas, em que no meio temos sessões de guitarra, de declamação de poesia, temos uma banda, ou temos entrevistas com personalidades. O nosso modelo é trazer alguém que mudou ou muda Nampula, ou Moçambique, entrevistamos. Metade da entrevista é feita por um jornalista, a outra metade é feita pelo público. Porque estamos cansados de ouvir só o jornalista, parece que o jornalista é o único que sabe as perguntas. Então o público vem e tira as suas curiosidades e é um ambiente mais aconchegante. E domingos, nós dedicamos domingos a filmes infantis. A filmes infantis. E neste penúltimo domingo, que foi o Dia da África, nós já não tivemos um filme infantil. Porque foi um dia especial, então foi-nos cedido o filme O Comboio de Sal e Açúcar, do Licínio Azevedo. E ao trazer cá, nós tínhamos a Melanie, que é uma das atrizes do filme. Então nós conseguimos juntar o filme a Melanie e fazermos depois do filme um debate à volta de África. O que, quer dizer, o que é que a gente espera da África? Será que estamos ainda no fundo do poço? Estamos a sair? Alguém está-nos a empurrar para o fundo do poço? Então foi um debate muito rico. Muito rico. Tive pena de a perspectiva ficou num tipo de pessoas. O que é que eu posso dizer num tipo de pessoas? Eu queria que houvesse mais pessoas que pudessem trazer outras visões sobre a África. Então nós só tínhamos 2 grupos no máximo, então é como se todo mundo do mesmo clube a falar do seu clube. Queríamos ter uma outra visão, uma visão maior para se poder entender. E a África, além de desafios, além das riquezas que tem e dos seus desafios, uns acreditam numa saída autoritária, outros acreditam numa saída democrática, exatamente. Então, mas é interessante ver esse debate a fluir. E uns a abrirem mão das suas posições e outros já não. Então, é a realidade. E eu gosto disso porque todo debate traz reflexão. E se traz reflexão, então traz a gente uma está modificação. A mudar. Então a gente está a mudar. Então é nesse sentido. Guimarães, uma das coisas que eu sei que tem é a empresa Marcas. Não sei se é uma empresa ou uma marca só. É uma empresa, Marcas. É uma agência de publicidade. E também sei que tem paixão por isto. Sim. Também pinto quadros. Quer dizer, antes da Rubi já tinha marcas, né? Já. E há quanto tempo tem a marca? A Marcas existe... Ela existe desde 2009 como Marcas, mas antes, o que aconteceu? Antes eu vivia em Maputo e precisava de uma licença para desenhador gráfico, para design. E eu fui o primeiro desenhador gráfico em Maputo ambulante. Ambulante. Então, toda a memória descritiva do que é um desenhador gráfico ambulante, que eu é que soube que depois a gente tínhamos que ficar, acho que são 14, se não me engano, são uns 14 metros ou 50 metros da instituição que faz a mesma função. Sim. Então, eu tive que fazer esses documentos, entregar ao município e por acaso fiquei feliz porque usaram o mesmo documento, todos os gráficos que vieram atrás, à procura da mesma licença, usaram o meu como base. Como modelo. Exatamente. Então, não sei se ainda é usado, sim. Porque isso foi lá para o início de 2004, 2003 que eu fiz. Mas foi interessante poder perceber que, olha, quando tu começas a fazer alguma coisa, simplesmente és só o primeiro a fazer, depois vem um grupo à volta. Então, daí eu tinha feito, era uma licença de uma empresa em nome individual, que depois transformamos em marcas, como uma agência de publicidade. Nós somos até agora, se não me engano, né, a única agência de publicidade na Zona Norte. E também sei que desenha.
Sim. Como é que se divide? Olha, tem Rubi, tem marcas, e depois tem esse trabalho que eu considero que exige muita concentração para a natureza, né? Acho que é complicado. É complicado, mas arranja-se tempo. Ok. Arranja-se tempo. Isto é paixão ou é profissão? Eu acho que se eu disser paixão, eu diminuo a importância. Ok. Eu já não gosto de dizer é paixão. É paixão. Mas esse faz parte de mim. Okay. Então, é a mesma coisa como escrever. Okay. Se alguma coisa me incomoda em algum período e eu posso pôr em tela, posso pôr em palavras, eu vou usar o que eu tenho à minha disposição para o fazer. Para fazer. Então é como a questão de pintura. Sim. Eu não considero, eu nem gosto de chamar de hobby. Acho que hobby não. Reduz. É por isso que eu disse hobby ou é mesmo? Também profissão pressupõe que eu viva disso. Sim, não vivo. Ok. Mas não estou a dizer que os trocados que vêm não são bem vistos, não é isso? Claro que são. Mas é difícil viver de arte. Mas eu tenho a sensação de que não é tão difícil como foi. Okay? Agora, a nossa fronteira, sim, a nossa fronteira não é Nampula, não é Moçambique. A nossa fronteira agora é o mundo. Então, quem consegue as conexões de vender para o Japão, para a Itália, enquanto estiver em Nampula, esse senhor vai fazer. Exatamente. Okay. Agora, só para terminar, hoje estamos num país, meu caro, que se reclama de tudo. Quando eu encontro gente como Guimarães, que no meio dessas dificuldades consegue abraçar um projeto e realizar, pronto, eu fico, uau, se todos nós pudéssemos cultivar essa mentalidade. Então, o que eu quero pedir para Guimarães é, na sua opinião, primeiro, será que vale a pena empreender? Se vale a pena, qual é o conselho que gostaria de dar aos jovens? Vamos lá supor que hoje Guimarães tem 20 anos. Que conselhos você daria a si mesmo quando tivesse 20 anos? Já como termos uma versão de... O que eu vou te responder talvez não seja aquilo que queiras ouvir. Ok, tá. Eu acho que sim, as dificuldades no início de qualquer projeto fazem parte para a gente poder ter a consciência desse projeto. Ok? No seu todo. As facilidades nos retiram as qualidades. Este privilégio de desenvolver capacidade. Por exemplo, eu acho interessante quando alguém é entrevistado e diz assim, tu sempre tiveste sonho em ser empresário ou empreendedor. Eu desde os 3 anos. Eu digo assim, desde os 3 anos, tu quiseste ser bombeiro, astronauta, presidente. E depois a única coisa que te lembras na adulta é que, não, eu sempre quis ser isto. Quer dizer, quando criança nós temos todo tipo de sonho que nos aparece. Até coisas utópicas que... Exatamente. Uns têm o privilégio de serem nutridos desde pequeno para alguma queda que tem. Porque eu também não acredito em dons. Acho que não existe isso. Isso é uma coisa muito bonita para dizer, olha, tu és especial. E nós não somos. Nós todos somos frutos de esforço do ambiente onde nós crescemos, ou de uma sorte proporcionada pelo meio em que a gente está. A gente está no sítio certo, na hora certa. Acontece. Okay? Então, não é só porque a pessoa fez muito esforço que vai ser, não é verdade. Também, porque há uns que fazem mesmo tanto esforço e não conseguem. E há uns que fazem pouco e conseguem. Quer dizer, essa fórmula é um enigma. Essa fórmula ainda está por vir, porque a gente precisa perceber. Então é nesse sentido. Tá certo. Guimarães, eu sei que essa conversa vamos continuar, mas para este episódio eu gostaria de terminar por aqui e agradecer bastante pela sua disponibilidade. Na verdade, o meu canal é mesmo para incitar as pessoas a pensar qual é a sorte que há de vir para mim. Então, não sei, tem alguma coisa a dizer? Eu por acaso, quando tu falaste, eu lembrei-me, há uma coisa que eu não disse, que vai fazer uma relação com os telespectadores. Sim. Todos os livros da primeira classe, da 12ª classe, de qualquer matéria, tem um logotipo ali escrito Amo a Vida. Aquele logotipo foi criado por mim. Uau! Há tanto tempo assim, então a gente... talvez seria interessante mencionar. Sim. Mas quer dizer, uma das coisas que dá para mencionar. Sim, então isso foi feito há tanto tempo. Até hoje está ali. Ainda. Até o Ministério dizer, olha, já chega.
Um dia vamos lá ao Ministério, pedir ao Ministério para propriedade intelectual. Alguém desenhou esse logotipo? Não, mas aquilo foi pago na altura. Ah, ok. Foi pago. Sim, não. Olha, foram todos, tudo foi feito conforme vamos dizer, o mandamento, vamos pôr dessa maneira. Foi feito tudo bem. E por acaso foi uma oportunidade que o Ministério deu. E nem eu tinha a dimensão que queria chegar a essa dimensão que chegou hoje. Meu caro, está de parabéns. Gostei deste momento. E eu sei, pessoal, gente que faz. Quando você está com gente que faz, o tempo corre e pronto, aprendes coisas que não estavam na tua agenda. Note que tem coisas que aprendemos aqui que não estavam no nosso plano. Então, você que está aí, não se esqueça de partilhar esse conteúdo para mais pessoas conhecerem a Rubi e vir a visitar. Aqui em Nampula é uma das coisas que temos que é muito valiosa para a nossa cultura. Eu sou Tomás Castelo. Tchau, tchau.